Olá, estamos aqui no Momento Redenção, onde vamos continuar a estudar juntos os variados temas da nossa doutrina espírita, desses tempos de pandemia. A lei de adoração, que é o segundo capítulo do livro terceiro de O Livro dos Espíritos, fala sobre como devemos nos dirigir a Deus, o que é preciso, né? O que é preciso para nos comunicarmos com Deus, para Deus nos ouvir, o que precisamos fazer, como deve ser isso, né? E basicamente eles repetem reiteradas vezes, eles frisam, dão ênfase ao fato de que para chegar a Deus é preciso ser com o coração. É preciso que o coração esteja presente aí. O que vale é a intenção, o que vale é o sentimento. A forma é secundária. Você pode usar qualquer forma, mas desde que seja com o sentimento. Está escrito lá, né? Não são com as palavras dos lábios que você chega a Deus, é com a voz do coração. Então, estudando esse capítulo, a lei de adoração, pensamos nesse tema, amar a Deus. Né? Porque amar a Deus, na verdade, está apontando assim para a nossa relação com Deus. Como é a nossa relação com Deus? Como nos relacionamos com esse Deus? Na verdade, parece um detalhe dentro da doutrina espírita, dentro de tantas coisas importantes que temos a considerar. Mas, na verdade, isso é uma questão central na nossa vida. Porque toda a doutrina espírita, ela é permeada por essa questão, a nossa relação com Deus, com a vida. Né? E quando falamos em relação com Deus, surgem três aspectos que me parecem, a meu ver, são fundamentais. O primeiro é: que ideia fazemos de Deus? O que é Deus para nós? O segundo aspecto: como isso impacta a minha vida? O que isso significa para mim? Essa imagem que eu tenho de Deus significa o que então para a minha vida? E terceiro, o que me cabe então na vida? Como devo me conduzir, como devo me comportar, né, levando em conta esses dois aspectos anteriores. A princípio, esse tema parece uma coisa simples, mas não é. Podemos fazer considerações muito profundas e muito amplas sobre isso tudo. Que imagem temos de Deus? Eu vou fazer uma experiência com vocês. Eu vou dizer uma palavra e eu quero que vocês fiquem atentos para perceber que imagem vem à mente de vocês quando eu falo essa palavra. Tá bem? Vamos lá. Bola. Algumas pessoas podem ter pensado numa bola colorida, de criança. Outros podem ter pensado numa bola de futebol, uma bola de couro. Outros podem ter pensado numa bola de pilates. E por aí vai. Né? Cada um tem uma ideia de bola, cada um tem um registro lá dentro, né, na sua mente, lá no escondido sobre bola. Quando eu falo bola, isso suscita alguma imagem. Nós somos assim, é assim que funcionamos. Né? E provavelmente também pode haver sentimentos ligados a essas imagens. Né? Agora eu proponho uma outra palavra. Eu vou falar uma outra palavra e eu quero que vocês fiquem atentos para ver o que vem à mente de vocês quando eu digo essa palavra. Deus. Qual é a imagem que vem quando a gente fala em Deus? Que ideia vem à nossa mente quando falamos de Deus? O que pensamos de Deus? Que ideia fazemos de Deus? Né? Lá na doutrina espírita, está dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sabemos disso. Mas o que significa isso para nós?
em termos práticos, para o nosso entendimento. Como vamos lidar com isso? E parece que isso é uma questão muito importante para os dias de hoje. Principalmente para nós que estudamos doutrina espírita, queremos entender isso, estamos preocupados com o nosso progresso, com a nossa evolução como seres humanos. Bem, se nós voltarmos lá atrás, antes disso, preciso dizer que a cada etapa da evolução do homem, o homem tinha um entendimento sobre Deus. A cada momento evolutivo, o homem fazia uma ideia de Deus de acordo com o estágio em que ele estava vivendo, o estágio evolutivo, a capacidade de compreensão dele das coisas, do mundo, da vida. Se nós pegarmos lá atrás, lá no início, quando a trajetória humana começou, a primeira fase, que compreende até o momento antes do homem se organizar em civilizações, cidades, enquanto ele vivia sob as leis da natureza, ou melhor dizendo, sob as forças da natureza. Ele vivia ao relento, ele vivia caminhando pelos lugares, ele era nômade, ele vivia submetido às forças da natureza, suscetível de ser atingido pelas forças da natureza de uma forma muito mais exposta. Ele morava em pequenos acampamentos ou se abrigava em cavernas, vivia em clãs, eram clãs, grupos humanos, como nós vemos lá no início, eram grupos humanos como nós vemos hoje, certos animais que se agrupam em bandos, em clãs, Então, éramos mais ou menos assim, isso foi no início, até um determinado ponto, quando o homem começou a desenvolver ferramentas, começou a ser capaz de lidar com algum grau de tecnologia ali, naquela época. Naquela época, ele vivia à mercê da natureza, então ele olhava, ele via o relâmpago, aquele clarão, ouvia os trovões, o vento, a tempestade, a força das águas, as inundações, eram coisas que ele não compreendia, eram forças que estavam acima da capacidade dele de entender e muito menos de lidar com isso, de vencer essas coisas. Ele caçava, colhia alimentos, frutas, raízes, Então, assim, isso ele sabia fazer, mas tinha coisas que ele não entendia e ele sentia medo dessas forças, Nós fomos criados com a intuição de Deus, com o sentimento inato de Deus. Nós sempre tivemos isso. Então, nesse momento, o ser humano olhava para isso tudo e ele olhava para isso como que com medo disso, como se fosse uma força mais forte que ele. Já era a noção de Deus aparecendo e ele sentia como se ali houvesse um ser mais poderoso que ele, que poderia talvez protegê-lo se fosse preciso. Daí surgiram as formas e tentativas de se comunicar com esse Deus. E entende-se então, até o início da civilização, antes do homem se assentar na Terra e desenvolver a outra fase, até nessa divisão dessa fase havia então aquelas tentativas de se comunicar com esse Deus brabo, poderoso, raivoso, porque ele trovejava, ele vinha com violência, era um Deus poderoso. Então, a relação era de quê? De medo. O que era Deus então para esses homens? Era algo perigoso, terrível. E como é que eu me relacionava com esse Deus? Fazendo oferendas, sacrifícios. Toma a vida dessa pessoa para você se acalmar, deixa a gente aqui em paz. Então a relação era de medo. Mais adiante, o homem desenvolveu tecnologias, ele começou a dominar a natureza, ele passou a domesticar e criar animais, a plantar seu alimento. Então ele não dependia mais das forças, das situações fortuitas da natureza. Ele já tinha a sua produção de alimento garantida.
Então, ele começou a se desenvolver em cidades, se organizar em cidades, civilizações. A civilização começou a prosperar, civilização humana. Né? Os povos, as grandes civilizações, todas elas tinham essa questão. Né? Se lá atrás, no início, a tônica era sobrevivência, o objetivo do homem era sobreviver mais um dia. Esse era o objetivo dele. Agora, nesse segundo momento, ele já tinha a sobrevivência garantida. Ele não precisava mais lutar contra os elementos da natureza. Ele não precisava mais se sentir lutando contra a natureza. Ele dominou a natureza. Isso deu ao homem uma sensação de poder muito grande. Ele começou a entender que o raio não é um deus, as enchentes não são deuses, o relâmpago não é Deus, né? A lua, o sol não são deuses, mas são forças que de repente os deuses têm poder para controlar. Nós agora temos muitas necessidades. Com a vida em civilização surgiram muitas necessidades. A colheita dos alimentos, a criação dos animais tem que ser próspera, tem que se reproduzir, tem que ter uma boa criação, os animais têm que ser saudáveis, as plantações têm que dar uma colheita boa. Então a preocupação é com o poder. Quanto mais eu me garanto na minha manutenção, mais poder eu tenho, mais próspero eu sou. Então, se antes o objetivo era sobrevivência, nesse segundo momento, qual é o objetivo? É o poder, é conquistar cada vez mais, prosperar cada vez mais. Então, se o que importa para mim é ter cada vez mais, é ser capaz de dominar cada vez mais a natureza, eu preciso então garantir isso. Como é que eu vou fazer? Essas forças estão além da minha capacidade, então devem ser os deuses. Então eu imaginei um deus para cada coisa, cada deus responsável por uma força dessas. É o deus da plantação, é o deus da guerra, é o deus do amor, é o deus do tempo, e por aí vai. Esses seres têm o poder sobre essas coisas, então eu preciso me aliar a eles, preciso conquistar os favores, preciso conquistar o apoio desses deuses para mim, para que eu seja cada vez mais bem-sucedido. Vou erigir templos maravilhosos para que eles se orgulhem, para que eles me favoreçam com os seus poderes. Então, nesse momento, a ideia é de barganha. Eu dou o que você quer e você me dá o que eu quero. Né? O homem estabeleceu uma ideia, a imagem de Deus como seres, né, com quem nós podemos negociar, pedir a eles, né, clemência, pedir a eles fartura e oferecer algo em troca. São poderosos, eles têm todo o poder. Para um ser humano que imagina que o que é preciso é poder, então isso é o máximo, né? Ter poder é o máximo. Então como é que vai ser o Deus dessa criatura, dessa pessoa? Vai ser um Deus poderoso, que tem todo o poder do mundo, que é o que é importante, é ter poder. Muito bem. Aí o tempo vai passando, né? E em cima disso a questão do poder vai sendo, se tornando a tônica da vida no planeta, né? A lei do mais forte, quem tem mais poder é a lei do mais forte. O mais forte prevalece. Né? Eu quero, eu vou lá e tomo. As invasões, as guerras, a expansão dos impérios, então, tudo isso seguindo essa lógica da prosperidade e do poder. E o tempo vai passando e um belo dia surge Moisés. Nesse momento, Moisés traz mais um passo para a humanidade dar, mas aí vai ser um trabalho mais complexo, né? Porque através de um povo, essa nova ideia esse povo vai ser a matriz de onde vai se espalhar essa nova ideia, né? Porque se até então era a lei do mais forte, Moisés inaugura a era, ele traz um conceito que é a justiça. Como? Através de leis. Então agora existem leis.
a relação com Deus agora, quer dizer, isso é o rudimento de um pensamento moral, né? O pensamento começa pelo entendimento do que são leis. As leis vão reger o comportamento humano, né? Existe um Deus, que é o nosso Deus, agora um só, que é o Criador, que paira sobre todos nós com seu poder, né? Ele é o Criador, ele detém todo o poder. Mas agora existem regras e leis. E eu tenho que observar essas regras e leis porque eu tenho que ser justo para poder entrar, para poder ser aceito por esse Deus. É uma nova era. É um novo conceito de viver. Não é mais a lei do mais forte. Já é o início de um entendimento de igualdade, né? De que todos são iguais perante Deus. Muito bem. E o tempo vai passando e chega Jesus, né? Se até então o que era importante era a justiça, era observar as leis, Jesus dá mais um passo. Agora é preciso amar o próximo. Só as leis não resolvem. Porque eu posso ser obediente às leis, eu sigo as leis, mas eu faço o que é certo, o que eu tenho que fazer, mas o outro que se dane, que se lixe, que se vire, não tem nada a ver com o outro. Mas Jesus não. Jesus dá mais um passo, é preciso amar ao próximo como a si mesmo. Jesus inaugura a era moral. Ele traz a noção de moral para a humanidade. A relação com Deus agora muda mais um pouco, né? É o mesmo Deus, mas o que é esperado de nós muda. Precisamos agora, além da justiça, precisamos ter amor ao próximo. Precisamos não matar, não magoar. Precisamos nos entender com o inimigo, amar o inimigo. O inimigo também é um próximo, né? Jesus traz uma proposta de uma nova era, de um novo conceito de viver, que é a harmonia e a paz entre as pessoas, o entendimento entre as pessoas. Esse é o desafio. Bom, fica claro aí, né, que aqueles 3 aspectos de que aqui nos referimos estão presentes, né, em cada uma dessas etapas do desenvolvimento humano. Qual era a visão de Deus? Qual era a ideia de Deus? O que isso implicava para a vida? Vamos lá no início, o que era Deus? Deus é um ser poderoso. Ele pode tudo. Qual a consequência disso para mim? O que isso significa para mim? Eu estou aqui à mercê do que ele resolver fazer comigo. Ele pode tudo, eu estou aqui nas mãos dele. Então o que me cabe fazer? Eu tenho que agradar esse Deus. Eu tenho que aplacar essa ira, eu tenho que sobreviver, eu tenho que me salvar. Então eu vou fazer o que eu acho que ele quer. Ele está com raiva, ele está demonstrando raiva, então eu vou aplacar a ira dele, um sacrifício. Toma essa vida, mas deixa a nossa aqui. Não nos mate. No segundo momento, em que o homem dominou a natureza, aprendeu a criar animais, domesticou animais, aprendeu a plantar, tem a sobrevivência garantida. Então o negócio dele é o poder. Ele quer expandir o poder dele. Lei do mais forte, quanto mais eu posso, mais eu tenho. Qual é a noção de Deus para o homem nessa etapa da vida, da evolução? Qual é a noção de Deus? Que Deus é esse? É um ser que detém o poder sobre as forças da natureza, sobre tudo, sobre os acontecimentos da Terra. O que isso significa para mim? Que ele pode me ajudar ou me atrapalhar, dependendo do humor dele, dependendo do que ele sente. Porque nessa época também era comum atribuir aos deuses características humanas. Eles eram como humanos, só que poderosos.
tinham paixões, desejos, né? Tinham interesses também na Terra. Vide a mitologia grega, né? Eles tinham também, como se relacionassem com as pessoas, né? Então, qual era o impacto desse tipo de Deus na minha vida? Ele tem um poder sobre tudo. Ele decide coisas que podem me atingir, se ele quiser. Então, o que me cabe como um ser que adora esse Deus? Como é que deve ser a minha conduta? Eu tenho que ter um bom relacionamento com ele. Eu tenho que me entender bem com ele. Eu tenho que cair nas graças desse Deus para ele me favorecer com seus poderes. É barganha, é troca. Então, as oferendas, os sacrifícios nos templos, aí a essa altura já sacrifícios de animais, né, e oferendas de todos os tipos. Aí vem Moisés. Né? Em Moisés, qual é a noção de Deus? Qual é a nossa ideia de Deus? É um Deus que nos criou a tudo e a todos e que mantém uma vigilância plena sobre a vida e que ele está de olho em todos. Quem não obedecer às leis não vai para o reino de Deus, para o reino dos céus, né? Vai para o inferno. Então, é um Deus que criou tudo e todos e ele controla tudo. Qual é o impacto disso para a minha vida? Eu dependo, então, né? Esse Deus decide sobre o meu futuro. Ele vai decidir sobre o meu futuro depois que eu morrer. Então eu tenho que fazer tudo para quando chegar lá eu ser aprovado. Então o que é que me cabe fazer? Exatamente, ser aprovado. É obedecer às leis de Deus, seguir as regras, as leis, para que eu possa chegar no final e merecer o reino de Deus. Aí em Jesus, né, Deus é um Pai, que é Deus, já com Jesus. Deus é o nosso Pai, é o Criador e que é o nosso bem. Né? Ele diz que a cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, a minha vida, o meu futuro depende de como eu estou agindo agora. Serei julgado no final pelo que eu fizer agora, por como eu me conduzir. Então, o que me cabe? Qual é o meu papel nisso aí? É entender o melhor possível esses ensinamentos, né? Não fazer mal a ninguém e tentar ser uma boa pessoa, para eu merecer ir para o reino do Pai, reino de Deus. Ainda com a ideia de inferno, né? Também. Bem, aí vem doutrina espírita. Chegamos à doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não vem mudar o que Jesus disse, vem explicar tudo que Jesus deixou. Tudo que antes estava velado, agora está, o véu foi tirado. Está tudo explicado na doutrina espírita. Por que Jesus nos disse isso? Por que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos? Por quê? Porque estamos todos no mesmo barco. Hoje estamos aqui, amanhã estaremos lá. Hoje estamos lá, amanhã estaremos aqui. Então, se não nos entendermos, como é que vamos ter uma vida satisfatória? Como é que vamos esperar um futuro de paz, de harmonia, de progresso, de prosperidade espiritual, de alegrias, né? Como vamos entender esse futuro? Jesus tira a figura do intermediário entre nós e Deus e nos mostra o caminho até Ele, através dos seus ensinamentos e exemplos. A doutrina espírita vem explicar e elucidar esses ensinamentos que Jesus nos deixou e inaugura assim uma nova era, a era da consciência. Somos agora responsáveis pela construção do nosso próprio futuro. Olha que coisa mais bela, né? Não dependemos de ninguém para isso. Que temos em Deus, quando buscamos a Deus, temos a força, temos toda a orientação, tudo que precisamos para construir esse futuro. Está aqui a doutrina espírita que veio nos trazer exatamente essas noções
essa libertação. A doutrina espírita para nós é uma libertação, né? Está escrito lá: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo que existe é a criação de Deus. Tudo que existe é a criação de Deus. Né? O funcionamento das coisas, tudo como as coisas são, foi pensado para serem assim. Então, nesse momento, como podemos pensar o que é Deus para nós? Essa agora é a grande questão para nós espíritas. O que entendemos por Deus? Como isso afeta a minha vida? O que me cabe fazer? Qual é o meu papel, então? Esse é o nosso desafio. Será que ainda estamos trazendo até hoje, estamos nos baseando em imagens de um Deus lá de trás? Era errado? Estamos errados? É errado? Não é errado, mas veja só, nós já passamos da época da mamadeira e da chupeta, não é verdade? Tudo tem seu tempo, né? A gente vai fazendo uma ideia de Deus de acordo com o momento evolutivo que estamos vivendo. Então, a grande pergunta para nós, o nosso desafio é como estamos entendendo Deus hoje. O que é Deus para nós? Essa é a grande pergunta. Porque isso vai determinar a maneira como estamos vivendo, o que estamos entendendo como sendo o nosso propósito de vida, como estamos nos relacionando com tudo isso que nos circunda, que nos rodeia. Isso começa na ideia que fazemos de Deus. Se vocês me permitem, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está contido no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. No item, a Nova Era, Instrução dos Espíritos, tem um trecho que diz assim: a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. Vou repetir. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual, como é hoje a doutrina espírita. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Quando a gente lê esse trecho, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo.
a gente entende essa trajetória humana, da evolução humana. Precisamos nos dar conta de que não existe nada errado no universo. Deus nos criou, criou o universo, e a humanidade está seguindo a trajetória que foi planejada por Deus. Não tem nada errado. A evolução humana é assim. Agora, uma coisa importante, a gente vê que existe, que a humanidade na Terra, a trajetória da humanidade na Terra não é algo aleatório. Ela segue um planejamento, existe um planejamento, todo um trabalho espiritual que acompanha a humanidade nessa evolução. Por que não haveria? Se nós temos crianças, nossas crianças, né? O governo provê escolas, né? As crianças vão para a escola, têm um aprendizado, o governo pensa em desenvolver a população, os cidadãos, para que eles possam crescer e ocupar seu lugar na sociedade. Isso é pensado pelo governo. A educação é um projeto. Todo país tem um projeto de educação para formar os seus cidadãos, para ensiná-los tudo que se sabe até ali. Se nós fazemos isso com as nossas crianças, imagine Deus. Então, gente, não tem nada errado com o ser humano, com a evolução. O problema é, não dá mais para ficar chupando chupeta. Vamos lá. O que é Deus para nós? Como ele pode afetar, o que é Deus para nós, o que isso implica para a minha vida e o que me cabe então me cabe fazer. Essas são as questões que devemos elucidar e clarear e passar a entender, né, ao estudar a doutrina espírita. Isso está no centro da nossa vida. Se isso não estiver claro para nós, a vida como um todo, talvez nós não tenhamos a noção tão clara do nosso caminho, do que devemos fazer, do nosso papel na nossa vida. Isso é importante, né? Não terei aqui a pretensão de achar que eu vou saber dizer o que é isso, como tem que ser isso, né? Mas me parece que essas considerações são fundamentais para nós que estamos buscando, né? E temos na doutrina espírita um excelente apoio para isso. Vamos começar a entender, a atualizar a nossa ideia sobre Deus. Como isso interfere na nossa vida, de que maneira, dependendo da maneira como eu entendo Deus, vai ser a visão que eu tenho de como isso impacta a minha vida, e em função disso eu vou entender o que eu preciso fazer. Isso está encadeado, isso está interligado, isso faz parte da visão, da consciência, a nossa consciência, a consciência que temos do nosso papel na nossa vida, o que isso tudo significa para nós e qual é o nosso papel. Eu acho que esse é o nosso desafio como espíritas, é poder ter isso cada vez mais claro no nosso coração. Fique com Deus. Muito obrigado.